Bom, então, 2 Tessalonicenses 3,6, vamos reler o versículo. Diz: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Também eu disse ao término da pregação, no primeiro horário, irmão Vitor, que esse assunto veio muito bem a calhar, né? De uma forma propícia, tanto para a nossa edificação, quanto para o nosso desenvolvimento do estudo, porque ele é perfeitamente aplicável àquele assunto que nós vamos abordar hoje aqui. Por quê, irmãos? O entendimento que se tem a respeito daquilo que Paulo está falando aqui, que é a disciplina, é o assunto que nós vamos estudar, é totalmente equivocado. Nosso irmão pregou a respeito da questão do amor, a visão do mundo. O amor é atrelado à questão emocional. Aquilo que te agrada, que te dá prazer. Mas nós vemos que o amor não pode ser desatrelado do conhecimento, da lei, da palavra de Deus. Então o que nós vemos, infelizmente, de uma maneira bem comum, são dois tipos de igreja, na sua forma de lidar com essa questão. A igreja chamada zelosa e a igreja chamada amorosa. O que é um erro. Tá? Porque muitas vezes se chama de uma igreja zelosa, na verdade uma igreja legalista, o que é errado. E por outro lado, uma igreja é chamada de amorosa, quando ela passa por cima do conhecimento da palavra de Deus, para não fazer aquilo que não lhe agrada, para não ter que lidar com problemas delicados, desagradáveis, para não ter que talvez perder membros, tem uma série de coisas, uma série de implicações em muitas igrejas aí, porque você perder membros, você perde em prestígio, honra, número, né? Porque é honroso para a igreja, ter uma igreja numericamente grande. Uma das coisas que o Vitor abordou é a questão os homens amam a honra, né? Prejudica também a questão financeira, menos membros, menos potencial de receita. As igrejas não querem perder essas coisas, porque o amor ao dinheiro talvez fale mais alto. Bom, essas coisas denotam um grande erro. Por isso, a questão da disciplina, nós podemos ter isso mesmo como uma doutrina ligada à doutrina da igreja, a eclesiologia. Quando nós estudamos sobre a igreja, um dos tópicos é a disciplina, irmãos. Uma das questões que envolve uma igreja é a disciplina, e nós vemos isso, é bíblico. Eu tive pesquisando alguns livros bons que eu tenho de teologia sistemática. 6 teologias sistemáticas que eu tenho. Só um trata de disciplina, dos 6. Os outros todos passam por cima desse assunto. Um deles ventila ali, de passagem, mas não trata do assunto. Isso porque nós estamos falando de livros bons, não são ruins, não. Mas se nós formos ver a prática da maioria das igrejas, realmente a disciplina é algo que tem sido abandonado ou relegado a um terceiro plano e só é aplicado de vez em quando em casos muito, muito excepcionais e não da maneira bíblica. Justamente
por essas questões que nós falamos e por questão de um mau entendimento a respeito do próprio amor. A disciplina é um ato de amor. E está na Bíblia isso e é correto. Mas o entendimento de muitos voltado pelo amor-sentimento, não, nós não podemos disciplinar um irmão, isso seria falta de amor. Onde já se viu fazer alguma coisa contra aquele irmão? Ele vai dar contas a Deus, Deus conhece o coração dele. Então nós vamos dar um monte de desculpas para não aplicar uma coisa que é bíblica e que nós vamos ver, ela é necessária, tá? Então, inicialmente, nós podemos afirmar 3 coisas a respeito da disciplina. Resumindo, algo do que eu disse aqui já. Primeiro, ela é necessária. Sim, a disciplina é necessária. Ela é bíblica. Tá? Nós temos amparo bíblico, ordem bíblica, instruções para aplicação da disciplina. A igreja só não aplica se não quiser. E ela é muito pouco praticada. E eu acrescentaria assim, por vezes, algumas igrejas dizem estar aplicando a disciplina, mas é algum tipo de disciplina fora das instruções que nós temos da palavra de Deus. E quando isso é feito fora da palavra de Deus, tanto para um lado, para maior zelo, quanto para maior frouxidão, nós somos levados a erro. Eu acho útil a gente estudar esse assunto num momento, numa situação como essa. Por quê? Se a disciplina, por um lado, é tão pouco praticada, por outro lado, tem igrejas que praticam, mas nós estudamos muito pouco, falamos muito pouco a respeito desse assunto. E o que acontece? Nós presumimos, eu falo nós, um erro da liderança, dos pastores. Nós entendemos ser bíblico, estou falando de igrejas sérias, nós entendemos ser bíblico, essa questão. Mas nós presumimos equivocadamente que todos os membros são conscientes daquilo. Então o que acontece? Quando estoura um problema na igreja, que é necessário aplicar a disciplina, eu estou falando de um tipo de disciplina, porque nós vamos ver a disciplina, na verdade, quando a gente fala, nós estamos falando daquela exclusão, mas nós vamos chegar ali, é o que nós vamos ver hoje, os tipos e as etapas da disciplina. Ela não é só a exclusão. Aliás, a exclusão de um membro é consequência das etapas anteriores. Mas nós nos deparamos com o problema de que quando nós chegamos nessa etapa, dolorosa, difícil, é que nós percebemos, nós pastores, percebemos que a igreja como um todo geralmente não está tão bem instruída assim a respeito daquilo. Por quê? Ela se deixa levar pelo coração, pelas emoções. Nós já tivemos isso na nossa igreja várias vezes. E aí nós vamos pegar para estudar esse assunto em meio a uma situação. Vamos imaginar o seguinte: se nós tivéssemos hoje um caso real de necessidade de aplicação de disciplina exclusiva, a necessidade de excluir um membro, desligar dele. E aí já entram as emoções, já formam os partidos,
Não, coitado daquele irmão, o outro, não, tem que excluir mesmo. E nós entramos numa situação difícil porque nós vamos estudar a palavra de Deus movidos por partidarismos, por paixões. É bem útil, então, a gente estudar esse assunto fora desse tempo de crise, para que quando chegue nós estejamos devidamente instruídos. Então nós podemos conversar a essa altura com calma. Felizmente, eu tenho me deparado com situações assim, onde os próprios membros a serem excluídos, eles estão conscientes disso. Já teve casos, irmãos, de o próprio membro dizer, não, eu entendo que eu devo ser desligado da igreja. E tem irmãos que não querem deixar ele ser desligado. Não, mas não pode. Mas ele está querendo. Não, mas não pode. A gente quase tem que forçar o membro a ficar. Mas por que essas coisas acontecem? Porque alguns irmãos se deixam levar pelo lado emocional e fecham os olhos com isso, passam por cima do ensinamento da Bíblia. Existe outro aspecto do legalismo, a aplicação descabida de disciplina, uma aplicação por assuntos fúteis. Existem casos que não estão dentro dos preceitos bíblicos para a aplicação dela, e nós precisamos tomar cuidado com isso, para não querermos ser tão rigorosos a ponto de nós irmos além do que a palavra diz. Tá? Mas, então, nós podemos ver, irmãos, que o que Paulo está dizendo aqui, notem, nós vamos começar por aqui, tá? É uma ordem. Mandamo-vos. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus. É uma ordem, que vos aparteis de todo irmão. Nossa, ele está tratando como irmão. Ele não está falando aqui, esse iníquo, aqui não. Mas ele está dizendo, eu mando com autoridade, pela autoridade que é dada pelo Senhor Jesus, porque é assim que ele ensina, que ele ordena, que vocês se separem daquele irmão, pelo menos nós temos como irmão, nós não conhecemos o coração dele, né, o íntimo, mas quando ele anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu, quer dizer, não segundo os ensinamentos que têm sido passados. Ele se nega a andar da maneira bíblica. Então a ordem de Paulo é: se apartem desses. Mas a disciplina, para chegar a esse ponto, irmãos, ele passou por 2 etapas anteriores. Nós temos 3 tipos de disciplina, ou 3 etapas. Aquela primeira que nós chamamos de instrutiva ou formativa, né? Que vem pelo ensino e exortação. Toda vez que nós estamos pregando alguma coisa para a igreja, nós estamos praticando disciplina instrutiva. A palavra disciplina vem da mesma de discipulado. O que é um discípulo? Qual é o sinônimo de discípulo? Um aluno, né? Alguém que se coloca a aprender de alguém. Exato. A disciplina é a aplicação de um ensino para o discípulo.
o ensinado, o aluno. Aliás, se nós pegarmos, não dá nem para destacar aqui um texto de exemplo, assim falando em termos de igreja, para dizer, olha, é aqui que está sendo aplicada essa disciplina. Não, porque você pode pegar todas as cartas, e você vai ver Paulo instruindo as igrejas, Paulo, Pedro, Tiago, todos eles instruindo as igrejas. Justamente o que eles estão fazendo? Aplicando uma disciplina instrutiva, eles estão instruindo as igrejas. Às vezes tem a segunda, que nós vamos falar já, né? Muitas vezes, mas geralmente nós podemos tomar grande parte do tempo, grande parte do Novo Testamento, todas essas cartas são repletas de disciplina instrutiva. Acontece todo o tempo nas cartas. Uma passagem que a gente poderia destacar, um exemplo disso, está em Efésios 6,4, mas ali fala de quando nós fazemos isso dentro da nossa própria casa, né? Falando da questão dos pais com os filhos, mas é a mesma coisa que acontece na igreja, naquele que ensina para com os que ouvem. Ele fala aqui em Efésios 6,4, e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina. Algumas versões apresentam aqui no lugar de doutrina, disciplina e admoestação do Senhor. Tá? Então, a doutrina, doutrinar, ensinar, disciplinar, é esse o sentido. O que ele está dizendo aqui, os pais devem criar seus filhos ensinando as coisas de Deus para os seus filhos. A mesma coisa deve ser feita na igreja. Não adianta a gente querer aplicar disciplina exclusiva sem ter aplicado disciplina instrutiva. Primeiro a gente tem que ensinar. A obrigação da igreja é ensinar. Né? É a obrigação da igreja ensinar e é a obrigação da igreja aprender. Se a igreja falar, queremos tal pessoa como pastor, e esse pastor não tem nada a ensinar, tem que trocar, ele não pode ser o pastor. Porque nós vemos lá em Timóteo, uma das qualificações do pastor é o quê? Que ele seja apto a ensinar. Se o pastor não ensina nada, né? Se eu estou aqui à frente do trabalho, com os irmãos, trabalhando com os irmãos, se os irmãos se deparam com o fato de, sei lá, eu falo sempre das mesmas coisas, não acrescento nada, a igreja não cresce, o trabalho não prospera no sentido espiritual, a igreja não adquire mais conhecimento, fortalecimento, porque o alimento é fraco, então tem que trocar. Por quê? A igreja precisa ser instruída, precisa ser ensinada. Quando chega um novo membro, ele precisa ser instruído. Uma pessoa se converteu há pouco tempo, ela vai ter que engatinhar na fé, ela vai ter que aprender muitas coisas. Os crentes antigos já aprenderam bastante, mas nós precisamos ser relembrados. Nossa memória é falha, nós precisamos ser exortados, admoestados. Então, aqui o que é aplicado aos filhos nessa passagem na verdade, aquilo que os apóstolos faziam com as igrejas e é o que ensina os pastores, os líderes a fazerem, os guias das igrejas, que eles façam isso. Eles têm que fazer isso, têm o dever, a necessidade, porque a igreja precisa. Tá? Então o sentido é esse, de ensinar, guiar, discipular, doutrinar. Aí nós vemos o segundo tipo, ou segunda etapa. Uma vez que foi instruído, como nós comentamos agora também, isso acontece muito nas cartas.
a disciplina corretiva. Quando é que isso acontece? Muitas vezes nós vemos Paulo relembrando, como já vos disse, quando estive entre vós, ou pela carta anterior. Então nós vemos um exemplo clássico na segunda carta aos Tessalonicenses mesmo. Paulo teve que repreender eles, exortar sobre coisas que parece que entenderam, interpretaram mal, ou alguns torceram o entendimento daquilo que ele havia dito na primeira carta. Paulo retoma certos assuntos na segunda carta aos Tessalonicenses para corrigir distorções que foram feitas em cima do que ele havia ensinado na primeira. Nós podemos dizer assim que a primeira Tessalonicenses tinha mais a disciplina instrutiva, ele estava instruindo a igreja, e a segunda carta ele é obrigado a aplicar uma corretiva. O que ele faz com os coríntios? Paulo, na maior parte do tempo, corrigiu aquela igreja por várias coisas erradas que eles estavam fazendo. Não é assim que eles tinham sido ensinados. A disciplina corretiva ela vem pela repreensão por nossos pecados, pelos erros cometidos, né? Especialmente por aspectos já ensinados. Então nós temos que observar isso. Isso não foi ensinado, é diferente a etapa. Se, por exemplo, novamente, nós temos um novo convertido, ele ainda não foi instruído a respeito. Ele e um membro antigo estão cometendo o mesmo ato. Aquele membro mais antigo já estava na igreja quando aquilo foi ensinado, ele já passou por isso. Então os dois precisam passar por uma disciplina diferente aqui, certo? O primeiro tem que ser instruído a respeito. Irmão, apesar do outro estar fazendo, né? Isso é errado, fere tal preceito bíblico, ó, eu vou te ensinar isso. Agora, aquele que já sabia, ele precisa ser corrigido. Irmão, então, tal coisa já foi ensinado, você sabe muito bem, ou você esqueceu. Aí às vezes até vai precisar de palavras duras, né? Ou dependendo do caso, até é situação de aplicar a terceira etapa, o terceiro tipo de disciplina. Mas irmãos, a correção, a disciplina corretiva, ela sempre é dolorosa. E geralmente, apesar de não ser percebida, é doloroso para quem aplica também. Não é só para quem recebe, mas é doloroso ter que disciplinar corretivamente. A gente volta à questão dos pais, né? Um erro que se comete é o pai negligente no seu papel, o pai, a mãe, que ficam só, como a gente fala, prometendo, né? Está jurando os filhos. Não faz isso que você vai apanhar, não faz isso que você vai apanhar, não vou falar outra vez. Eu já não te disse que eu não ia falar outra vez? Espera aí. Mas você disse antes que não ia falar outra vez, o que eu estou dizendo? Não, eu já tinha que ter tomado a atitude. E o que acontece com esses pais, muitas vezes, é que aí eles se enchem de furor, né? Depois que a criança, na sua rebeldia, né? Desenvolveu uma rebeldia, uma rebelião, aí ele explode, vai lá e bate com raiva. Já está errado. Porque a disciplina é um ato de amor, não de raiva, não de ira. Então nós não podemos deixar chegar nesse ponto. Estou colocando aqui para os pais, mas isso aí tem que ser transportado para a relação da igreja. A disciplina com o irmão, a gente não pode deixar e tolerar que ele faça a coisa errada para depois ficar. A gente tem que tirar esse cabra da igreja, né? A gente tem que... Porque aí nós passamos a ver ele como um inimigo, né? Nós já passamos a alimentar, não um amor, mas um ódio, um rancor
a ele. E não é bíblico, não é correto. Nós não podemos deixar isso acontecer. Porque nós estamos desenvolvendo um sentimento negativo para qualquer pessoa. E vamos tomar atitude movidos por rancor, não por amor. Está errado. Mas sempre que nós vamos aplicar a disciplina da maneira correta, no momento correto, vamos corrigir, isso é penoso para nós. Né? Um pai, ele não quer ter que usar a vara, mas a Bíblia ensina que ele precisa fazer. Né? Alguns tomam isso por literal, tem que ser a vara. Eu já vi irmãos assim, né? Se apegarem então à literalidade. Não pode ser de outro jeito, tem que ser a vara. Eu usei chinelo. Usei vara também. Mas quando não tem vara, vai chinelo. Mas, irmãos, o importante é corrigir. Deixar claro a necessidade daquilo e o erro que está sendo cometido. Mas é doloroso para a gente quando é feito isso. Porque a gente não quer fazer isso. O prazer da gente é ver o filho andar, né, fluindo, obediente, temente, fazendo as coisas certinho. Mas, por mais doloroso que seja, nós temos que corrigir alguém. Nós estamos falando das duas últimas etapas, a corretiva e a exclusiva, que nós vamos falar mais detalhadamente. Na verdade, é o assunto principal, mas a gente tem que atentar para essa questão de que antes de chegar na terceira, a gente tem que passar por essas etapas aqui, né? Mas por mais doloroso, então, que seja a aplicação da disciplina, ela é necessária e a gente tem que fazer. Agora, para quem sofre a disciplina, sempre é desagradável também. Nós temos uma grande passagem que fala sobre isso em Hebreus 12. Vamos ler. Hebreus 12. Nós vamos ler a partir do versículo 4 aqui. Ele diz: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies, né, não desanime quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, filhos falsos, né? E não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, nossos pais terrenos, né? Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, no seu entendimento. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção, olha esse versículo 11, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então ele trata aqui como alguém que está doente, né? Está
quebrado, ele precisa ser refeito, para que ele não fique mancando. O crente que está em pecado, ele está dando mancada, ele está mancando, ele precisa ser reerguido e Deus vai puxar ele. Nós não podemos ficar prostrados. Mas ele fala, atente, porque toda correção é sempre, no momento, é sempre desagradável. Ninguém gosta de ser corrigido, né? Ninguém gosta. Eu não gosto. Mas nós temos que entender quando isso é feito por amor a nós. E uma coisa que a igreja tem que procurar se fazer entender e tem que agir, que seja sincero, verdadeiro, é que quando ela aplica a disciplina, ela tem que fazer aquele membro ver que é um ato de amor. Que existe essa necessidade e que eles estão procurando fazer aquilo que é bíblico e que é realmente visando o bem do disciplinado, né? Aquele que está sendo corrigido ou aquele mesmo que tenha que ser corrigido de uma maneira mais grave, mais acentuada. Exemplo bíblico de disciplina corretiva, nós podemos ver em Gálatas 6:1. O apóstolo Paulo instruiu aqui os irmãos a agirem quando se deparassem com algum irmão na sua igreja em pecado. Ele diz, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Então, se você vê um irmão surpreendido aqui, não é aquele negócio que necessariamente ele está fazendo escondido, mas você se depara com um irmão que está fazendo, né, cometendo algum pecado, né, alguma ofensa contra Deus, ofensa contra o testemunho da igreja, ofensa a unidade da igreja. Nós vamos ver os tipos de pecado também, a maneira de agir biblicamente, tá? Mas ele fala que se você se depara com isso, vós que sois espirituais, ou seja, você que está bem, você está em comunhão com Deus, né? Os irmãos devem agir com Ele. Nem sempre a disciplina corretiva precisa ser aplicada através do pastor. Vós que sois espirituais, um outro irmão pode fazer isso, mas ele precisa ter sabedoria para fazer isso, né? Encaminhar o tal, ou seja, trazer aquele irmão de volta para o trilho certo, né? Com espírito de mansidão, tá? Então aqui a gente já tem que imaginar uma situação. Você se depara com um irmão agindo assim, você está bem, você está em comunhão, ore e busque palavras, um modo de tentar ajudar aquele irmão. Você tem abertura para fazer isso com ele, haja com sabedoria para fazer isso, tentar ajudar o seu irmão, em amor mesmo, e com palavras bem escolhidas. Se você não se sentir apto a fazer isso, procure o pastor. Ou se o caso for tão grave que você não se sente habilitado, então realmente talvez isso transcende aquilo que você sente que seria a sua capacidade de lidar com aquela situação, ou de fato você entende que seja um caso que tenha que ser levado à igreja, alguma coisa assim. Então leva ao pastor, conversa com ele para que ele possa, né, para que juntos os irmãos possam apurar direito os fatos também. Mas a questão é essa. Aqui nós vemos uma disciplina corretiva. Irmão, se você vê um outro irmão cometendo alguma ofensa, com amor, em mansidão, pai, fala, procura encaminhar ele, traz ele de volta.
Mostra o teu amor para com ele, mas não deixa ele. Aí entra aquele provérbio que o Vitor mencionou, é o provérbio 27:5, né? Que ele fala, vamos ler lá. Eu lembro do que ele diz, mas não exatamente nas palavras. Provérbios 27:5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Né? Era esse que você estava se referindo, né? Aquela hora. O amor encoberto. Eu amo meu irmão. Eu estou vendo que ele está em pecado. Mas eu não falo nada, não faço nada. Estou errado. A repreensão franca, sincera, pode ser custosa, tal, pode ser dolorosa para ele, difícil para mim fazer, mas é melhor do que o amor encoberto, sem dúvida. Porque o amor encoberto, então eu não estou amando de verdade. Eu não estou agindo. Estou vendo aquele irmão indo para o buraco e não falo nada. Uma outra situação que nós podemos ver aqui no Novo Testamento, irmãos, de disciplina, é em Mateus 18. Aliás, uma das passagens que demonstram que a igreja já existia antes do dia de Pentecostes. Porque Jesus já dá instruções aqui diretamente a respeito disso envolvendo a igreja, né? Aqui nós vamos ver uma situação que nós podemos entender. Ela pode passar pela correção e pode até chegar ao terceiro nível, né? E envolve a possibilidade de chegar ao terceiro nível, ou terceira etapa da disciplina. Porque ele diz o seguinte, a instrução de Jesus: ora, se o teu irmão pecar contra ti, então aqui, né, vamos já partir, é um outro tipo de pecado. Aquele lá de Gálatas 6:1 é uma ofensa geral. Você está vendo, sei lá, aquele irmão está fazendo alguma coisa que dê mau testemunho, está se vestindo de uma maneira inadequada, ou fala alguma coisa que não convém, alguma heresia, palavras torpes, sei lá. Então, você está vendo, não é uma ofensa contra você, é uma questão que você viu, observou nele um pecado que ele está cometendo de uma maneira genérica. Aqui nós estamos falando de um pecado, né, ofensas pessoais. Então ele diz, se teu irmão pecar contra ti, ele pecou contra você, vai e repreende-o entre ti e ele só. Meu irmão me ofendeu, então eu vou tentar corrigir isso. Por que é que ele está agindo assim comigo? Por que ele fez isso? Vou conversar com ele. Da mesma maneira, em espírito de mansidão tem que ser, sempre, né? Vai e conversa só vocês dois. E olha, a correção acontece aqui, né? Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Bom, pode ser que não funcione, versículo 16, mas se não te ouvir, insiste, né? Leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra, tudo que for conversado, né, seja confirmado. Então a gente costuma dizer, esse 1 ou 2 que é levado, né, ou que são levados, eles vão participar da conversa e é ideal que se leve pessoas que têm um poder moderador, né, palavras sábias, porque eles não só vão lá testemunhar, mas eles podem ajudar a haver uma conciliação, certo? Mas se não houver, toda a palavra vai ser confirmada, por quê? Bom, aí a disciplina corretiva não funcionou até aqui, então vai ter que ser levado para a igreja, e aí já não vai ser só a palavra de um contra o outro, vai haver a palavra também das testemunhas daquilo que foi conversado. Então vai ter um peso para a decisão da igreja. Nós entramos na parte do versículo 17, se não as escutar, dize-o à igreja.
leva para a igreja. Aí a igreja toda vai ter que tratar disso. Ó, o negócio é o seguinte aqui, ó. O irmão A, né, está alegando que o irmão B fez isso ou aquilo contra ele, e eles estão brigados aí. Um não olha para a cara do outro, estão brigando. Vamos ter que tratar isso. A igreja não pode ficar com dois irmãos lá, com ódio um do outro, né? Então pode ser que nessa terceira etapa a igreja chega a uma conclusão e fala para o irmão A ou para o irmão B: irmão, você está errado, por causa disso, isso, daquilo. Aí ele fala: então tá bem, né? Ele aceitar a correção. Ou pode ser que ele se rebele, então a igreja vai ter que aplicar a disciplina exclusiva, que é a terceira etapa que a gente fala, é aquela onde vai ter que se apartar, seguir a instrução de Paulo, que nós lemos lá em 2 Tessalonicenses, né? Aparte-se de todo aquele que andar desordenadamente. Por que Paulo está mandando se apartarem? Mas onde é que está a disciplina instrutiva? Eles já tinham sido instruídos. Onde é que está a disciplina corretiva? Não, ele já estava sendo corrigido ali mesmo, por aquela carta. Mas se algum irmão ouvisse a leitura daquela carta, porque essas cartas eram lidas nas igrejas, e ele continuasse fazendo a mesma coisa, ele estava se mostrando em rebelião. Então, o que Paulo está dizendo? Se alguém teimar em não observar o que está sendo corrigido aqui, então, aparte esse irmão. Vamos falar um pouquinho ainda hoje sobre a disciplina exclusiva, tá? Ela envolve o desligamento, a exclusão do membro da igreja, a gente sabe. O que ela faz? Ela rompe a comunhão fraternal ou eclesiástica. Isso nós vamos entrar mais nos detalhes depois, tá? Mas de uma maneira geral é isso. O que é romper a comunhão fraternal ou comunhão eclesiástica? Você não vai mais olhar na cara, né? Vamos disciplinar aqui o irmão Amarildo hoje. Irmão, põe esse daqui para fora. Aí a gente cruza com ele na rua, nem olha na cara dele. Tem igrejas que fazem isso? Tem. Vai, cuidado. E até mostra versículo para você para dizer. Só que mal interpretado, porque não é isso. Tá? Agora, um irmão disciplinado, ele pode continuar frequentando os cultos? Pode, nós não vamos impedir o acesso dele. A Bíblia não manda fazer isso. De uma maneira geral, não. Pode haver exceções? Pode. A gente fala sobre isso depois. Né? Pode ser um caso extremo que haja necessidade. Mas, aquele irmão ele não vai ter direito à mesma comunhão fraternal que ele tinha como membro. Ele vai ser ali colocado como um visitante. E até um visitante diferente daquele que está vindo para conhecer, mas é aquele que está disciplinado da igreja, porque ele tem sido rebelde a algum ensinamento bíblico. Não é aquele que está vindo para conhecer, é aquele que conhece, mas é rebelde. Isso não deve ser entendido, irmãos, como algumas igrejas têm feito. Algumas igrejas, para não aplicar disciplina, elas criam alguns paliativos, invenção de homens, que não tem na Bíblia. Então, ficando no exemplo do irmão Amarildo, tá? Irmão Amarildo, você está proibido de cantar no coral por 6 meses.
Ou você está proibido de tomar ceia por 3 meses. Tá? Tem igrejas que aplicam esse tipo de... Eles chamam isso de disciplina. Não é a disciplina bíblica. É uma aplicação de um castigo? Mas esse tipo de castigo, correção, não é aquilo que a Bíblia diz que nós devemos aplicar. Tem situações que você não é caso de desligar um membro, mas por algum pecado que aquele irmão está alimentando na sua vida e que você está aguardando ele ser corrigido, então ele é evidentemente de imediato posto à parte. Eu já lidei com a situação de um irmão que eu tive que falar, irmão, ele pregava, mas você não vai... Não, eu não vou ceder o púlpito para você enquanto você permanecer dessa maneira. Você não está em condições para isso. Mas não era um caso para disciplina, para excluir ele da igreja. Mas aquele irmão não estava sendo um bom exemplo a ponto de ser alguém de poder estar instruindo. Ele estava sendo negligente em alguns aspectos da vida dele, no lar. Irmão, não está em condição de você estar pregando assim. Conserta essa área da sua vida para que você possa ser realmente como um bom modelo, um bom exemplo, alguém com testemunho irrefutável, né, para poder estar à frente ali ensinando. Mas isso não é a disciplina exclusiva, não é a disciplina que a igreja tem que proceder quando é caso de pecado que justifica essa etapa. Tá? Nós vamos ver quais são os aspectos. Eu iria avançar, meu plano era ir para avançar um pouquinho nesse assunto, irmãos, mas eu vou até parar aqui mesmo, nós vamos ver a continuidade. Porque envolveria a gente analisar alguns aspectos do que aconteceu lá. Quando se fala de disciplina, passagem clássica, aí a gente vai se ater a ela na sequência do nosso estudo, 1 Coríntios 5, tá? Aquele caso famoso da disciplina daquele membro da igreja de Corinto. Paulo teve que exortar a igreja que agisse da maneira correta. Então nós vamos ver ali qual é o erro da igreja, o que tinha que ter sido feito e não havia sido, né? E o que justifica Paulo ordenar a igreja, vocês têm que tirar do meio de vocês esse iníquo. E o que Paulo fala ali? Aquilo tem que ser lido da maneira correta, e nós entendermos que ali houve o cumprimento dessas etapas. Certamente aquele pecado cometido por aquele irmão, ele tinha sido instruído, ele era instruído a respeito disso, não havia a necessidade, aquele tipo de pecado, de passar por um segundo ponto, porque é um erro, um pecado tão grosseiro, né, que nem justifica a necessidade de uma correção prévia. A correção, em alguns casos, ela já tem que ser de uma maneira mais grave, já partir logo para exclusão. É isso que nós vamos ver. Tem situações diferentes, tá?
Mas ela sempre tem que visar a recuperação do crente, e é o que Paulo demonstra ali. Mesmo num pecado tão grave, e chamando mesmo aquele irmão de iníquo, estava agindo em iniquidade, né? Nós vamos poder observar isso ali com detalhe. O objetivo de Paulo ainda era a recuperação do crente e, evidentemente, a pureza da igreja. Tá? Então nós vamos ver isso mais em detalhe, com cuidado, na próxima etapa, na sequência aqui do nosso estudo.